E vamos para mais uma live. Uma live ao vivo aqui. Hoje eu quero falar sobre B12, as deficiências de B12. Inclusive vai ter um capítulo no meu livro sobre B12. Quem ainda não tem meu livro, ai, 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 Carne Sem Medo. Tá aqui, ó. Ai, cadê? Tem tanto livro, essa mulher. Ó. Cadê? Que você não tem meu livro ainda, o link tá na bio. Ó. Tá? E no meu terceiro livro, que já tá quase pronto, vai ter um capítulo especial sobre B12. Ó, Marta dos 700. Tá dizendo que tem. Isso aí. Oi, Cris. Já tá em Miami, Orlando, né? Olha lá. Gente, live maravilhosa. Vamos falar sobre as deficiências de B12. B12. Tá? Tão importante que é essa B12 abençoada. Tão importante que é. Ai, eu não trouxe um gloss pra passar. Ah, tem aqui. Essa B12 abençoada. E... Então, isso aí também é uma coisa. É carência? É deficiência? Ou a pessoa é dependente? Tá? Então tem diferença. Nós vamos falar sobre isso, sobre B12, o tanto que é importante a B12, tá? Ó, usa grifagem, metformina, essas coisas, reduz mais ainda. Mas a questão nem é essa, né? Ele tem que parar de ter diabetes. Se libertar do diabetes. Como que se liberta do diabetes? Diabetes é uma doença nutricional. Escrevam aí, obrigada pelo feliz aniversário. Não, tá valendo? Pode me dar feliz aniversário todo dia. Adoro fazer aniversário. Então é assim, ó. Diabetes é uma doença nutricional. Que tem que ser tratada com nutrição. Tá? Com nutrição. É tipo assim, ó. Alcoolismo. Tem que parar de beber bebida alcoólica. A diabetes tem que fazer dieta e parar de comer carboidrato. É isso. Não tem um remédio que a pessoa toma e ela para de ser alcoólatra. Não, ela tem que parar de beber bebida alcoólica. A mesma coisa a diabetes. Tá? Então, é isso. E leva a um monte de problema. Ai, um mosquito. Vamos falar sobre B12? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tô querendo fazer assim várias lives, assim, uma série de lives. Acho que amanhã a gente faz de novo. Às 19 horas é um horário bom, né? Um horário que as pessoas estão já em casa, dá pra colocar ali. Oi, Clarice. Ai, a Clarice tá sempre aqui comigo. Nossa, esse paciente antiga. Então, vamos lá, então, vamos começar? Gente, primeira coisa sobre B12. Não usem essa B12 da farmácia, essa B12 barata. A forma com que eles usam a B12 da farmácia, ela é a cianocobalamina, né? É a citoneurin, cianocobalamina, tá? Então, essa forma é uma forma barata de levar a cobalamina, né? Cianocobalamina, de levar, só que o problema é o polimorfismo genético da pessoa. Então, cianeto é o que matou as pessoas na Boate Kiss. É o cianeto. O cianeto é veneno. E é essa substância que é utilizada na citoneurin, na cianocobalamina. Eu acho que muitas pessoas já sabem, né, disso. Quem me segue, quem escuta os meus vídeos no YouTube, já sabe disso. Mas não utilizem a cianocobalamina. Cianeto, tá? Não utilizem por quê? Porque não é legal, faz mal, tá?
Então, o que você tem que usar? Então, existe alguns vitâmeros da vitamina B12. Por exemplo, a hidroxicobalamina. É legal, é utilizado mais em hospital. Adenosylcobalamina é legal, mas é utilizado também mais em hospital. A forma perfeita de a gente estar suplementando a B12 no nosso corpo, que é maravilhosa, que é a forma ativa da B12, é a metilcobalamina. Fala pra mim aqui quem já sabia disso. A forma ativa da B12, que é a melhor de fazer a suplementação, é a metilcobalamina. Então, existe a adenosylcobalamina, existe a hidroxicobalamina, existe a cianeto, né? A cianocobalamina. Não utilizem a ciano da farmácia, utilizem a metilcobalamina, tá? Se por acaso você for usar, falar para as pessoas que é muito ruim. Por quê, Fábio? Por que a forma ativa da B12? Por que metilcobalamina? Porque metil é a forma que teu corpo já vai absorver. Então, por exemplo, não se usa ácido fólico mais. Então, quando a minha mãe ficou grávida de mim, se usava ácido fólico na gravidez, né? Ácido fólico é uma forma de trazer a B9 para o nosso corpo, suplementar a B9. Só que o que acontece? Se essa mulher ela não tem o polimorfismo genético para transformar em metilfolato, olha lá, metilfolato, que é a forma ativa da B9, essa criança pode nascer com espinha bífida, o céu da boca rachado, o lábio leporino, sabe aquele lábio leporino? Então, é muito perigoso uma grávida usar ácido fólico. Ela tem que usar metilfolato, a forma ativa do ácido fólico. Tem alguém que já sabia disso? Então, tem muito médico desatualizado aí que a gente vê que ainda dá ácido fólico para as mulheres. Não, é metilfolato. Não precisa correr o risco, tá? De acontecer isso com a criança, né? Então tem que usar metilfolato e metilcobalamina, tá? E a deficiência de B12 é uma coisa muito, muito importante. Muito séria. Então, esclerose múltipla, alguém já ouviu falar? Sabe o que é essa doença autoimune chamada esclerose múltipla? Uma pessoa pode ter esclerose múltipla. Gente, eu vou fazer uma live com a Luciana aí, ó, da Forever, falando do aloe vera. Ela que vai falar, eu não sei nada. Só tomo o que ela manda pra mim. Só sei que é maravilhoso, pronto. E ela vai falar tudo sobre aloe vera, tá? Ela disse que ela tá viajando, né? Vai viajar até dia 18. Quando ela voltar, a gente vai fazer uma live, tá bom? Aí ela vai explicar pra gente tudo sobre o aloe vera. Então, vamos lá. Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune e que a deficiência de B12 simula os mesmos, muito parecido com os sintomas de esclerose múltipla. Então, tem muitas pessoas que são diagnosticadas erradamente, por falta de informação, e tá lá com a B12 200 e com todos os sintomas, que eu vou falar pra vocês, os sintomas todos eu escrevi aqui no meu caderno, pra não esquecer de nada. Eu sou muito fofa. Eu escrevo, sabia que eu escrevo igual de antigamente? Eu sou fofa. Eu sou daquelas que escreve loucamente. Eu tenho penal. Vocês têm penal? Eu tenho penal, ó. Caneta, lápis, adoro escrever. Eu escrevo loucamente. Ó, esse caderno aqui, ó, já tá acabando. A cordinha dele tá aqui no final já. Opa. E ele, ó, escrevo meus sonhos, minhas vontades, meus desejos, minhas orações, meus objetivos.
Ah, escrevo, eu sou louca de escrever. E daí eu escrevi tudo aqui da B12 pra não esquecer de nada. E quem não tem meu livro, Cai Sem Medo, ai, 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 leia, 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 você precisa subir de nível. Uma live como essa já é outro nível, você já tá em outro patamar. Você já sabe de uma vitamina tão importante que pode simular uma doença tão séria que é a esclerose múltipla, que é uma autoimune. Você já é uma pessoa diferente. Você tá numa live como essa, você já não consegue conversar assim com a cunhada, assim, com a amiga ali. Ela ainda não. Você tá aqui. Você lê um livro como esse, você vai pra cá. E você vai subindo de nível. Estude, estude, estude. Você quer uma coisa que eu falo? Estude. Tá? Então vamos lá. Você sabia que a deficiência de B12 pode dar bursite? As bursites pode ser por deficiência de B12. As dores de bursite, você pode estar com deficiência de B12. A B12 é uma vitamina tão importante que ela tem que estar lá no quarto quartil. Então, os exames, eles são divididos, né? A gente divide ele em 4, no olho, assim. Então, tem exames que tu quer no primeiro quartil. São exames de, por exemplo, marcadores inflamatórios, tu quer bem baixinho. Então, por exemplo, a insulina, tu quer bem baixinho. Ácido úrico, tu quer mais baixo. Homocisteína, tu quer mais baixo. Fibrinogênio. Que mais? Que são marcadores inflamatórios. Você quer esses exames que são marcadores inflamatórios, triglicerídeo, tu quer lá no primeiro quartil, tu quer bem baixinho, tá? Agora, os outros, que esses são essas vitaminas, minerais, esses outros que são essenciais para nossa saúde, você quer lá no quartil no maior. Então, o B12 é o que tu quer mais alto, mais de 1.000, 1.200, tá? 1.000 e 1.200. Então, uma pessoa que tá lá com 200, 300, é muito baixo. É muito baixo. Carne Sem Medo é o nome do meu livro, tá na minha bio, tá? Então, outra coisa, mudanças mentais, bursite, mudanças mentais, alterações mentais, pensamentos, pensa demais, fica pensando, altera a mente, os pensamentos, confusão mental. Por falta de B12, tá? Então, essa pessoa que tá aí, às vezes tomando antidepressivo, ansiolítico, TDAH, vai ver quanto que tá a B12 dela. Vai ver quanto que tá a vitamina D dela. Vai ver como que estão os minerais dela, vai ver como tá o ferro dela, vai ver como tá a ferritina dela. E ela tá tomando remédio pra TDAH. Tá tomando remédio pra depressão, tá tomando remédio pra ansiedade. E às vezes não é. É uma vitamina como essa tão importante. Outra coisa, a perda de memória. Você vai na cozinha, aí você tem que voltar no quarto pra ver o que você ia pegar na cozinha. Você esquece as coisas assim. Esquece as coisas recentes. Você se lembra de tudo da tua escola, da 4ª série, o nome da professora da 4ª série, a cartilha. A gente usava cartilha, né? Meu Deus. A cartilha que usava, U de uva, A de abelha, C de casa, I de igreja, E de elefante, usava cartilha. Não é complexo B, Luísa, é B12, tá? O complexo é outra coisa, é outro jeito de usar, tá? É diferente, tá, Lu? Diferente as coisas aqui. Eu sei que comercialmente vende de qualquer jeito, qualquer que tu comprar, as pessoas têm pra vender. Mas não é o jeito certo de usar. Então, vamos lá. Então, perda de memória. Esquece as coisas assim, vai no quarto, tem que voltar na cozinha pra lembrar o que, tá? Distúrbios neurais. Ó lá. Distúrbios neurais. Então, você vai no médico, você tá com problema neural, não sei o que lá, não sei o que lá.
Falta de B12. Incontinências urinárias. Vocês sabiam disso? Incontinências urinárias por falta de B12. Tá? Então, às vezes você tá aí com... Pode ser que seja estradiol, a reposição hormonal, com certeza, né? Eu falo sobre tudo isso na minha consulta. Mas também pode acontecer de incontinência urinária. Perda da visão. Você tá perdendo de visão galopante. Vai ver como é que tá a tua B12. Não só a B12, todas as vitaminas, minerais, neurotransmissores, né? Já vejo esses aminoácidos. Por isso que na minha consulta eu abranjo tudo isso. Eu falo sobre, falo. Eu vejo. A pessoa fala, meu Deus, onde que eu tava? Porque eu não fiz isso antes. Por que eu não fiz isso antes? Tá? Então, a perda da visão, muito galopante. Desmineralização, principalmente nos ossos, mas você perde minerais com muita facilidade. Então, você tá comendo direito, tá fazendo dieta carnívora e tá perdendo os minerais. Você perde mineral, tá? Você perde mineral. Então, desmineralização. Então, se eu tenho uma desmineralização, eu vou ter problema no osso. O osso não é só cálcio. Não é só feito desse mineral que é o cálcio. O osso também é feito de... É proteico, né? Ele também tem proteína, ele também precisa de colágeno. E ele também precisa de músculo para sustentar esse osso. Então, mais uma desmineralização por falta de B12 vai prejudicar também os ossos, tá? Sinais de Parkinson. Como que tá o vô e a avó? Parece que tá com Parkinson, tá com uma tremedeira, a síndrome da perna inquieta, sabe? A pessoa que fica assim, sabe? Quase pulando já. Falta de B12. Então, simula um Parkinson. Parece ser Parkinson. É parecido com Parkinson, mas é falta de B12. Falta de B12. Tá? AVC. A pessoa pode ter AVC por falta de B12. Infarto do miocárdio. Então, a pessoa vai sentir o quê? Palpitação. Palpitação, porque não tem oxigenação, não tem B12. Então, a palpitação, daí o que acontece com a palpitação? Vai aonde? No psiquiatra. Daí ele vai dizer, ele pensa, meu Deus, ele só tem martelo. Tudo que ele vê, ele pensa que é prego. Entendeu? Ele tem um martelo, ele pensa, tudo que ele pensa, vê, ele vai estar martelando. Então, ele vai estar indo dando remédio que ele aprendeu. Sertralina, fluoxetina, Lexapro, Lexotan, enfim, esses remédios. Mas, na verdade, a pessoa tá com palpitação, tá ansiosa, tá nervosa por falta de B12. O corpo tá demonstrando de alguma forma, tá? Pode levar a anemia megaloblástica. Essa hemácia ficou muito grande. Constipação abdominal, dor abdominal e constipação. Alguém tem constipação aqui? Ou dores abdominais? Nice, você assiste a live depois do começo que eu falei no comecinho da live, tá? Então, constipação e dor abdominal por falta de B12. Outra coisa, gente, altera Papa Nicolau. Vai atrás. Ai, tá ótima a tua B12 200. Vai. O cara olhou ali teu exame e falou, nossa, 200, tá ótimo. Meu, B12 tá ótima. Altera exame do Papa Nicolau. Altera exame Papa Nicolau. Tá? Então,
aumenta a homocisteína, né? A homocisteína fica alterada, então se tipo tu tem uma homocisteína acima ali do 12, 13, acima de 10, você pode olhar que a pessoa tem uma B12 baixa. E a homocisteína alterada, risco cardíaco. Risco cardíaco. Entendeu? 1.200. 1.200. Eles estão querendo diminuir a B12 lá nos exames. Pra quê? Pra que você pense que você tá com problema psicológico, essas coisas, vai tomar remédio. Eles vão diminuir. Mas na verdade é falta de B12. Tá? O que acontece? O que acontece? Se a homocisteína tá alterada, significa que esse corpo não tá metilando. Lá no ciclo de Krebs, que a gente aprendeu na 8ª série. Então, a homocisteína, ela deve ser excretada pelo nosso corpo. Ela é um metabólico que deve ser excretado. Então, se eu não tenho B12 direitinho, o que acontece? Nos níveis legais, cadê acontecer o quê? A homocisteína vai aumentar. E a B12, tu pode olhar, ela tá baixinha. Aí você começa a fazer essa suplementação, a homocisteína abaixa. Lá no exame. Tá? Então, assim, Fábio, eu faço carnívora. Eu como carne, eu como fígado, né? Eu como direitinho. Por que a minha B12 sempre dá baixa? Que pega? Não, você suplementar B12 não é remédio. Como alimentar sem remédio? Não. A B12 suplementar não é remédio, tá? Não é remédio. Você que tá falando de remédio, mas não é remédio, não. Tá bom? É uma vitamina. Fábio, eu como fígado, eu como carne. Por que a minha B12 tá baixa? O que acontece que a minha B12 tá baixa? A B12, ela é uma vitamina que não depende só de comer. Depende da metabolização, da digestão e da absorção. Entendeu? Então depende disso. Então não é simplesmente comer carne. Algumas pessoas vai comer carne, vai né, ter uma dieta mais carnívora possível, sei lá, 90%, 80%, 70%, enfim, come carne todo dia e tem uma B12 super baixa. Porque não é só comer. E algumas vão comer normal e tem uma B12 super legal. Então, o que acontece? É muito o estômago. Esse estômago, às vezes, tem uma hipocloridria gástrica. Sabe? Pode ser uma hipocloridria gástrica. E o que é isso? Uma baixa acidez estomacal. Então, se a pessoa tem uma baixa acidez estomacal, ela não vai fazer boa digestão do alimento. Ela não vai poder fazer uma boa digestão do alimento. Essa pessoa vai mandar esse alimento muito íntegro, muito grande lá pro intestino, que não é ácido, é alcalino. Aí no intestino não tem, né, digestão, tem absorção. Aí o corpo não consegue absorver. As células parentais não conseguem absorver. A pessoa não tem boa digestão no estômago. Outra coisa, o uso de metformina, uso de omeprazol, uso de medicação, né? Tem muita medicação para pressão, muita medicação que atrapalha o estômago de ter uma boa acidez, atrapalha a absorção dos nutrientes, ainda consome o pouquinho de nutriente e vitamina que tem. Sabe? É isso.
Então, o uso de medicamento contínuo, ele estraga a nossa flora bucal, estraga a nossa microbiota da boca, do estômago, células parentais, bomba de próton. Gente, o uso de omeprazol é péssimo. Péssimo. Pessoas bariátricas, fez algum tipo de cirurgia, né? Então, existe várias condições aí que a gente vai estar falando, que vai ter como ter um olhar muito sério para que não fique deficiente de vitaminas e minerais. E não é só a B12, daí a gente tá falando de B9, de B7, de B3, de B1, de B2, de B9. São várias. Complexo B. Porém, a B12, ela é uma vitamina hidrossolúvel, mas ela se comporta como uma vitamina lipossolúvel. Ela fica por um tempo no nosso corpo, sabe? É por isso que vegano, vegetariano, eles têm um tempo que eles ficam bem. Eles ficam bem, porque ela fica tipo 6 anos aí. Ai, gente, não tem nada a ver vesícula. Nada a ver vesícula. Tá? A vesícula é outra coisa, é outra live. Posso fazer uma live pra vesícula, tá? Se você não tem vesícula, já comece a fazer carnívora já, pra não tirar nenhum outro órgão do seu corpo. Tirou a vesícula porque não fazia dieta carnívora. Porque não comia carne, não comia comida. A pessoa que tira a vesícula, ela tá... a gente já sabe quem ela é. Já sabe o que ela... Entendeu? Já dá pra entender mais ou menos. É um corpo inflamado, é um corpo que não tinha consumo de gordura. Aí, claro, empedra toda a bile, né? Come carne abençoada pra salvar outros órgãos do teu corpo. É a cura. É vou comer comida de verdade, tá? Mas assim, ó. A B12, ela se comporta como lipossolúvel. Então, veganos, vegetarianos, eles ficam por bastante tempo assim mesmo. Sei lá, 6 anos, tá? 6 anos assim que eles ficam bem. Aí que pega o problema. Porque quando dá deficiência, os sintomas de deficiência, até enquadrar e colocar no lugar essa pessoa, é difícil. É difícil. Recuperar essa saúde, sabe? Por isso que a gente escuta, eu sobrevivi, eu vivi, eu de novo, eu... Nossa, assim, quando tu vê uma pessoa que volta a comer carne, ela fica maravilhosa, né? Porque, imagina, tudo isso que eu relatei aí. Dores, palpitação, perda de visão, tudo que, né? Anemia, enfim. Constipação, dor abdominal, né? Parte neural, bainha de mielina. Então, assim, por mais que uma pessoa queira seguir uma vida vegetariana, vegana, ela vai ter que injetar esse gado, né? Esse boi, digamos assim, né? Essa B12 que vem da carne, vai ter que injetar, né? Vai ter que injetar para poder ter essa vitamina. Então, eu não faço nada de origem animal. Não é verdade. Ela não consegue viver. Só tu perguntar quanto tempo. Se ela tá mais de 5 anos, ela já tem que injetar o animal. Que, digamos, né? Algo do animal. Porque a B12 só tem alimentos de origem animal. Não tem origem vegetal. Né? O gado, ele come os vegetais para daí ter a B12, né? Entendeu? Então, ele come vegetal pra gente ter a B12. Então, como que é sintetizada essa B12 no gado? Olha que interessante.
As bactérias do chão, de onde tá as bactérias ali do chão, onde tá o mato, em contato com as bactérias do intestino do gado, essa ruminação, e rumina, vai e fica no tecido, né? Na carne, nas vísceras. A B12. E as outras vitaminas também, B9, que a gente tá falando de B12, mas B9, B5, B3, B2, B1, B7, biotina. Então, nós somos carnívoros. A gente precisa comer carne. Então, por isso que eu fiz um capítulo no meu livro, no meu terceiro livro, que esse aqui é o segundo, né? Tem que ler, gente. Leiam, porque depois tem uma sequência, sabe? E vocês vão ter no meu livro todas as informações, tudo que você precisa para entender. É por isso que eu digo, para subir de nível, para você ir para outra camada. Você começa a estudar, você lê um livro desse, que inclusive está escrito aqui, pergunte pro seu médico se ele tomaria esse remédio. Entendeu? As perguntas que você deve fazer pro seu médico. Tá aqui. Doutor, eu posso recuperar minha saúde sem tomar medicação? Com comida? Perguntas assim, sabe? Então, assim, quando você lê um livro, gente, ó, obrigada. A tua escolha do profissional já é outra. Tá vendo que você já não é mais qualquer um? Pra você escolher um profissional que vai te atender já é difícil, sabia? Começa a ficar difícil. Diz que o conhecimento te faz ser expulso de algum paraíso, né? É isso. E cuidar da saúde é muito inteligente. Já pensou nisso? Já parou pra pensar nisso? Que uma pessoa que cuida da saúde é uma pessoa muito inteligente. Por quê? Porque ela sabe que se ela tiver tudo, carro, casa, avião, joia, e ela não tiver saúde, aí o cara fala assim, nossa, eu te daria tudo pra ter saúde. Te daria teu avião, dou da coisa. Não adianta a gente ter as coisas e não ter saúde. Então, a pessoa que ela para ler um livro sobre saúde, a pessoa que ela pensa no que ela vai comer, se ela olha os exames, ó, eu vejo vocês aqui, ó, falando, já sabe quanto que é a B12, eu sei, a minha é tanto, eu já vi isso, eu já fiz aquilo. A minha consulta, entendeu? Assim, já vem pessoas diferenciadas, sabia? Já vem pessoa diferente. A pessoa já me fala de igual para igual. Esse é o profissional que vai falar contigo de igual para igual. Não é aquele profissional muito aquém, que tu tem que dizer, ó, receita pra mim tal coisa, põe aí que eu quero tomar tal coisa. Já foi alguém assim? Não é legal. Entendeu? Você tem que falar pra pessoa o que ela tem que fazer. E aquele também que, meu Deus, tá lá em cima, ele é muito além. A quem é ruim. Além também é ruim. Que o cara fala tantas palavras, tanta que tu não consegue alcançar. Também não é legal. Tem que ser alguém que te fale assim de igual para igual, entendeu? Só que para alguém falar de igual para igual, para alguém levantar a cabeça para conversar com você, você precisa estudar. Aí o médico de cabeça baixa nem olhou. Você sabe conversar com ele? Você botou ele no peito aqui? Você trouxe ele aqui, ó? Vem que eu te respondo. Pergunta.
Você fez? Ele não fez. Então você foi lá e ainda ficou chateadinha, que o médico não te olhou. Mas você sabe falar, tu entendeu? Cuidar da saúde precisa ser inteligente. É para quem é inteligente. É uma poupança. É igual cuidar do dinheiro, que depois, se faltar, né, ter uma reserva. Entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, a gente cuida da nossa saúde, a gente está cuidando de um bem preciosíssimo. E eu não vou te dizer que a gente que cuida vai ficar doente, tá? Fica doente, acontece coisas. Pode pegar uma virose, um vírus, um negócio, uma bactéria, cair, igual que aconteceu comigo, quebrei meu pé no começo do ano. Acontece as coisas, acontece, só que tu tá mais preparado, entendeu? Tá preparado. E são coisas assim, são escolhas do dia a dia, não é muito difícil, mas é pra inteligente, vai por mim. A pessoa que ela fala, não, obrigada, não, muito obrigada. Você pode ver, já tá vestida diferente, já trabalha num negócio diferente, já fala diferente, já é uma pessoa diferente. Já olha o corpo, já é diferente, a roupa já é diferente. Pessoa que diz não, muito obrigada. Então, assim, escolha. A gente não pode comer tudo que quer, não pode beber tudo que quer, não pode falar tudo que quer. Tem que escolher o que fala, escolher o que bebe, escolher o que come, escolher o que veste. São escolhas diárias da vida. Assim, sabe? Mas são detalhes importantes. São detalhes importantes. E não é difícil. Não é difícil. Mas é aquela coisa do diário, né? Igual a academia, tu tem que ir todo dia. Igual o exercício físico, no caso, né? A dieta é todo dia. Cuidar do horário do sono é todo dia. Sabe? É todo dia. É todo dia. Ó, a Carol tá falando, pessoas próximas às vezes criticam, mas eu estou feliz com esse estilo de vida. Assim, amada, sábio não muda de opinião, muda de assunto. Escreve aí. Escreve aí na geladeira, escreve no caderno, vou falar de novo. Sábio não muda de opinião. O sábio, ele muda de assunto. É isso. E é um cuidado diário, e a gente erra, e a gente faz coisas erradas, a gente come errado, a gente pisa na bola, a gente vai acontecer um monte de coisa, vai. Mas daqui a pouco, de tanto a gente ler, de tanto escutar live, de tanto a gente vai aprendendo, e vai melhorando, sabe? Ó, te conheci em novembro vestindo 48, hoje cheguei ao tamanho 40, até cheguei a me afogar. Que legal, indo pro 40, 38 aí, ó. Parabéns. É Elza, né? Parabéns. Parabéns, minha amada, ó, é muito, bastante. Sabe, tipo assim, é um peso que, ai meu Deus, agora é moda, não sei o que lá. Não, gente, é o peso que cabe na cadeira do avião. Fala pra mim, Elza, escreve aí. É tipo isso. É o que cabe lá na cadeira do avião, no banco do avião. É o que cabe na cadeira da igreja. É o que cabe na cadeira da tua casa. É o tamanho que é o tamanho de uma pessoa.
sabe? É isso. É o que a gente... É o peso ideal pra altura, pra estatura. Ninguém tá falando de nada mais além disso. E é também não ter gases, não ter arroto, não ter azia, não ter má digestão. Sabe? É ter um bom sono, uma boa libido, né? Uma libido normal, um cabelo normal. Uma saúde completa, né? Mas são escolhas diárias, tá? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque daí eu vou encerrar as lives assim, eu geralmente 40 minutos, 45, já pra deixar gravadinha, tá? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, eu vou responder umas duas. Zero cólica, isso aí. Zero cólica, isso aí, ó, desinflamou. Até fluxo. Ai, Fábio, eu tô na carnívora. Ó, vamos ver se tem pergunta aqui na minha caixinha. Não há perguntas na minha caixinha. Ó. Ai, Tânia, assim... Tipo, nem vou responder, sabe? Não é questão de perder peso até dia 21 do feriado, igual eu botei um vídeo hoje nos stories. Eu tô muito além disso. Tudo que eu tô falando tá muito além disso, amada. Perder peso é um prêmio de tanta... Ó, quem tá falando aqui, a Valéria, sua mentoria de Nutri terá conteúdo técnico? Sim, Valéria. Me chama, Valéria. Me chama. Quer anotar meu número? Me chama, porque a gente tá amanhã tem aula, tu já participa? Muito conteúdo incrível, 6 meses a minha mentoria. 6 meses, Valéria. Inclusive, eu vou ensinar vocês a escrever o livro de vocês. Primeiro livro. Isso aqui traz autoridade, Valéria. Você já é Nutri? Valéria, me chama lá no direct. Ah, você tá em contato com a Gardênia, tá? Gente, tá linda a mentoria, tá linda, bem escondidinha, bem quietinha, bem só nós, assim. Ai, a primeira turma é sempre aquela turma do coração, né? Ai, eu tô passando tanta coisa incrível, tudo que eu paguei, sabe? Ai, já paguei tanto dinheiro e vocês não vão pagar, vocês não vão precisar gastar. Usar o digital, trabalhar com a questão do tráfego, eu vou ensinar tudo, protocolo. Eu sou a última nutricionista. Quem aqui passou comigo sabe disso. Eu falo, eu vou ser tua última nutricionista e eu sou a última nutricionista. A pessoa nunca mais precisa de uma nutricionista. Nunca mais. E passou por mim, vai demorar, igual já viu aí, acho que foi a Carol que falou. Nem vou mais em médico, não consigo mais marcar médico. Não sei se foi a Carol. Aí, ó, foi a Carol. Nunca mais. É uma consulta pra mudar a vida. A vida mesmo, sabe? Então é isso que a gente tem que passar. E eu falei na minha faculdade lá antes de me formar. Porque eu falei... Eu acho ridículo esse negócio de papelzinho na geladeira. Ah, eu vou comer agora isso, vou comer isso, vou comer isso. Não. Falei, não, a minha consulta vai ser uma. Eu faço o protocolo, eu ensino o protocolo, mas é para casos específicos. Não que vou ser babá das pessoas. Não. Tem que dar liberdade pra pessoa. Tem que dar um produto pra pessoa que a pessoa não precisa nunca mais de você. Isso é um profissional bom. Que você paga uma vez só, que ele vai resolver a tua vida, que ele vai transformar a tua vida, que a pessoa vai dizer assim, meu Deus, aonde que eu tava, porque eu não fiz isso antes. É disso. Olhar tudo, cada detalhe, sabe olhar os piolhos da pessoa? Tipo isso.
Tipo isso, sabe? Mãe que põe a cabeça na perna, assim, começa a olhar os piolhos do filho. Tipo isso, eu sou desse tipo. Desse tipo. Papel é prisão. Parabéns. Isso aí. Nada a ver, nada a ver. Você tem que ter um autoconhecimento, teus mecanismos de defesa. Teus marcadores. Você tem que entender do teu corpo. As minhas pacientes aqui, ó, né, Débora? Eu falo número, sabe o que é a quantidade que tem que ter uma B12, uma vitamina D? Sabe de todos os exames. Sabe tudo, ó. Ó, a pessoa não faz uma pergunta dessa de colesterol. Jamais. Jamais. Já sabe que tá aqui, ó. Por quê? Porque ainda não começou a estudar, não estudou. Tá bom, gente? Eu vou deixar gravada, então. É muito importante pra eu deixar gravada a live, né? E amanhã eu vou fazer de novo e vou fazer várias assim às 19 horas pra gente continuar. Amanhã eu tô querendo falar, gente, às 19 horas. Me cobre, eu vou fazer amanhã. Eu falo que vou fazer, não faço. Eu fiz 2 anos live todo dia. A Clarice que tava aqui, ela sabe. Do tempo que eu fazia na pandemia live diariamente. Aí eu meio que cansei de live, mas eu vou fazer uma série de lives a semana toda aí pra vocês, tá? Às 19 horas. Amanhã eu vou fazer de novo, vamos tentar fazer sexta também, tá? Só que daí sexta a gente podia fazer durante o dia, né? De manhã. Eu vou falando ali nos stories. Eu quero falar sobre fadiga adrenal. Amanhã às 19 horas. Fadiga adrenal. Vocês sabiam que aquele rosto que fica escurecido, sabe, preto, que assim, um preto assim, ó, no rosto, sabe, pele escurecida, são as adrenais que deixa a pessoa escurecida, a pele escurecida? Eu vou falar com vocês sobre saúde, sobre fadiga adrenal. As nossas adrenais é aqui, ó, em cima dos rins, tá? São as nossas adrenais, o chapéuzinho que a gente tem em cima dos rins. O que acontece quando a gente tem a fadiga adrenal? Cortisol, DEA. Já ouviram falar no DEA, cortisol? Fadiga adrenal. Gente, melasma, Carol. Melasma é predominância estrogênica. Aí é uma outra live que eu vou falar de predominância estrogênica. Tá? Aí é uma outra. É predominância estrogênica. Mas essa pele escurecida é adrenal. Amanhã, então, a gente vai falar sobre adrenais. Tá bom? Um beijo, gente. Um beijo. Fica com Deus e a gente vai falando cada dia um tema. Tá? Eu vou deixar gravada. Tchau, tchau.